Jovem, talentoso, inteligente, dinâmico, responsável e sonhador. Um sonhador não de contar sonhos, mas de realizá-los através do trabalho. Forte, arrojado, falamos de quem? De Emerson, perdão, corrigido, Emerson Mariano. Boa noite, Emerson. Prazer tê-lo aqui na nossa emissora, no nosso programa especialmente. Boa noite a todos, ouvintes da Boa FM. Obrigado pelo convite para estar participando da rádio. Imenso prazer estar participando com você. E a porta da Bravo Café está aberta para você toda vez que você solicitar uma aula lá. Muito bem, o assunto então será sobre o Bravo Café Espetacular. Eu quero chamar a atenção dos ouvintes nesse momento. Pega aí o seu celular, manda mensagem, ó, sabe quem está no ar? Nesse momento, o Oswaldo Dotal, com a entrevista sobre o café Bravo Espetacular. Entra em contato com alguém para participar. Talvez essa entrevista nunca mais se repita, e o nosso programa aqui também é cultural. Quem sabe uma dessas explicações que o nosso entrevistado vai trazer, um dia não caia num concurso para você. Quem sabe, no vestibular, o nosso programa tem bastante de cultura. Primeira pergunta é a seguinte: a Bravo Café Espetacular é um grupo ou é uma empresa individual? Está classificada como microempresa, limitada? Qual é a sua classificação na junta comercial? Mas, ó, a Bravo hoje é individual, tá? Ela tem diretores, né? Mas no caso hoje o Rogério, que é o diretor acionista da empresa, né? Claro que toda a família Soares Ferreira participa, né, em conjunto, eu sou Ramiro, mas eu irmãos do Rogério. Mas hoje à frente da diretoria está o Rogério, que é o cabeça de tudo, né, da programação da Bravo em si. Hoje a gente tem filiais, né, então hoje a gente participa da parte IREL, né. A partir disso aí a empresa em si, ela ganha corpo para fazer ações, né, fora de mercado em si, na parte tanto bancária quanto governamental também. Aí já entra na parte de mídias também sociais. Mas hoje é uma empresa individual, tá? A gente não é um grupo. E essa resposta que você está dando, já tem uma pergunta específica sobre ela. Daqui a pouquinho ela vai pro ar. Acompanhe a nossa entrevista ao vivo aqui com o Emerson, porque vem perguntas aí muito interessantes sobre uma das riquezas do nosso país, sobre uma das riquezas, um dos produtos mais concorridos lá. Antes do Emerson pensar em nascer, talvez eu também, já existia aquela grande sobra do café, que o café não tinha importância, não tinha tanta demanda, não é? Depois nós somos, não sei, o Emerson vai confirmar isso, e nós, Minas Gerais, ainda somos líderes, o Espírito Santo começou a competir, depois a Coreia começou uma produção de café grandíssima no mundo todo, começou a concorrer com a exportação do Brasil e assim por diante. Esses assuntos, durante a conversa, eles vão surgindo. Boa FM 87,9 com o programa Oswaldo Total, entrevista personalidades, é ao vivo o programa, todos os sábados das 18 às 19 horas. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. Hoje, a Bravo Café Espetacular conta com quantos funcionários e tem filiais e representantes em nossa região? Oswaldo, o número total de funcionários eu não vou saber direitinho não. Né? Hoje a gente tem a parte do escritório aqui em Piuí, né, que é a matriz nossa aqui hoje. A gente tem a parte da fazenda, né, que é onde a nossa pavimentação, né. Deixando bem claro, hoje a Bravo tem 35 anos de nascimento. A gente adquiriu ela em meados de 21 para 22. Hoje a gente adquiriu ela no Alto da Mogiana Paulista, né. E ainda mantemos a parte da filial em São Paulo, né, que é na Grande São Paulo. A gente tem a parte estrutural também, a logística é exclusivamente daqui de Piuí, né, de Minas Gerais, para todo o Brasil. Mas em torno, chutando baixo, uns 200 funcionários. A gente também conta com parte de representantes. Hoje, aqui na Atadura de Minas Gerais, a gente conta com mais de 23 representantes na parte do café, contando com a parte de gestor comercial, a parte de promotoria de degustação, representantes com vendas também. Então, tem a parte do escritório, conta com financeiro, parte comercial, né. Então, assim, ao todo mesmo, de falar a verdade, contamos com mais de 200 funcionários hoje na empresa. O Emerson Mariano, a gente tem ouvido, é muito comum, até já aconteceu comigo mesmo em casa, e digo, não somente uma vez, mas mais de uma vez, a gente ficou trocando de marca, às vezes foi no estabelecimento, não tinha aquela marca,
e a gente acabou levando outra e sentiu diferente no gosto do café. Umas pessoas falam assim, mas eu coloco muitas colheres de café para atingir o sabor, o meu gosto de usar o café. Emerson, o que você poderia explicar? Como é que a pessoa deve fazer, o consumidor? Todos nós consumimos café. Ao mudar, por exemplo, tem uma certa marca de consumo, mas vamos supor que na próxima semana a gente vai passar a usar o Bravo Café, espetacular. Então, como explicaria? Fica alguma coisa encaliçada na língua, grosseiramente perguntando para você, que só vai sair com o tempo até que você acostume com a nova marca? Oswaldo, o café vai muito além da gente servir numa xícara, tá? A gente começa desde a parte do fruto, né? Depois do fruto, a gente tem que entender o que é um terroir, tá? O que é isso? Isso é a interferência do grão, né, em determinada região. Então a gente faz o cálculo se o terreno é arenoso ou não, depende do clima, pôr do sol interfere, se o clima é tropical ou não, então isso tudo interfere na parte do fruto. O fruto em si já traz uma excelente qualidade, né? E ele tem uma essência, a gente traz essa essência para o paladar, que chama notas sensoriais. Então a gente precisa entender o que o cliente busca. O cliente quer um café mais encorpado, mais voltado para o extra forte, a gente tem. O cliente quer um café mais encorpado, voltado com uma cor mais clara, né? Não tão densa, com notas tropicais, a gente também tem. Então a gente tem que entender o que é o público escolhe, né, como paladar final, para a gente poder entender o que a gente vai trazer para aquele cliente. Mas através do fruto principal, né, que é a nossa matéria-prima, a gente consegue fazer a separação. A torre interfere muito, tá? A gente trabalha com feitiço de torre, que é o mercado brasileiro trabalha assim, né? Então, clara, escuro e médio. Através disso a gente vai fazendo a composição dos grãos e trazendo essa parte das notas sensoriais para dentro dos lares. Então sim, fica um sabor assim na parte da nossa boca. E a parte do amargor final a nossa empresa não traz, tá? Que é a parte onde eu falei que nosso café é nitrogenado. Então tem todo um diferencial atrás disso, né? Não é só servir um café, a gente serve um café, mas serve um café de qualidade. Uma coisa que a gente deixou de comentar, né? Mediante a qualidade do café, alguns processos que a gente não pode dispensar, né? Então, tudo começa na parte do terroir, igual eu te contei, feita a parte da mobilização do solo, né? Clima e tudo, o ambiente em si, que a gente vai fazer a parte do plantio, a escolha do café, né? Que vai de região para região. Como que é feito esse processo? A gente tem a parte da limpeza, né? A parte do colheita, a gente colhe, qual é o processo para limpeza, secagem, beneficiamento, torrefação, moagem e base. Esses processos são muito importantes dentro da nossa empresa, né? A política de qualidade da nossa empresa, ela tem alguns selos de participação, tá? Já mediante a gente, eu vou até adiantar. A gente tem alguns selos da BIP, né? Que é quem faz a parte da estudo dos nossos cafés hoje. E uma das poucas empresas de Minas Gerais hoje, contando com a nossa, tem o selo da Rocha da França, que é a parte de benefício da parte do semente do café. Então, o fruto do café em si, nossas fazendas, né, que adentram a Brava Café hoje, tem esse selo, né? Poucas empresas em Minas Gerais que contêm esse selo, né, que é a parte da pureza do nosso café. A Brava é localizada no território da Serra da Canastra, conta também com outro selo da Serra da Canastra, né? São só 6 comportantes desse selo, que no caso seria são verde bonita, kiwi, pimenta, capitólio, né, e a parte de bambu também. Você não mencionou também, mas Minas Gerais é um dos fortes candidatos aos maiores exportadores de café do mundo, né? Então hoje a gente tem a parte da Cochupé, né? Diga-se de passagem, um dos maiores exportadores de café de grãos do mundo, atender mais de 39 países. E tem a parte de São Paulo também, que engloba essa parte, né? De Vitória também. Então, assim, o café hoje é uma coisa que é brasileira, muito brasileira em si, né? A exportação maior principal é do Brasil para outros países do mundo. E Minas Gerais é quem ranqueia como o maior exportador de café do mundo. Está em primeiro lugar. Estamos em primeiro lugar. E hoje os cafés de qualidade, né, conta com esses selos que eu te falei, mediante esses selos da BIP, né? Os cafés são separados por pontuação de registro, né? Então a gente começa com essa pontuação ali em 60, vamos até 95, 93, né? No último maior café, 93 e 83 de pontuação. Essa pontuação é a parte de relevância do café. E quem faz a pontuação não somos nós na empresa, tá? São juízes que votam em favor do café, para saber se esse café é de qualidade ou não. Essa é separado através de matéria-prima. Então a gente tem a parte tradicional, a parte superior, né? Aí gourmet, superior gourmet, né? E aí, igual eu comentei, hoje o Brasil performa 7 tipos de grãos. Então começando ali no robusto, no conilon, né? E vamos até no queijo, com o café de exportação.
Então, mediante a isso, é feito toda uma parte de provação do café, para saber se esse café vai entrar no mercado ou não. A gente tem um provador na fazenda hoje, né? Muito criterioso, não trabalhando, como eu falei, com grão de entrada. A parte de prova do café é muito importante para saber se aquele grão tem quebra ou não, se esse grão vai conseguir pegar um bom torno ou não, né? Se vai saber fazer o preparo do grão que tem quebra. Então, a nossa empresa tem esse critério e a gente é muito rigoroso nessa parte. A gente segue, né, um padrão, então se você chegar, tomar um café aqui em Minas, né, em Piuí que seja, tomar em São Paulo, em outro base, ou qualquer outro lugar do país em si, né, onde tem degustação da nossa empresa, é um padrão, tá? Você vai encontrar o mesmo café em qualquer região que você for tomar. A empresa é muito rigorosa nessas partes de padrão. Então a gente tem um formato diferente de fazer o café, né? A gente acredita que para cada 100 gramas de pó, um litro de água, é um café de excelência, para não precisar colocar nenhum determinado adoçante ou açúcar, né, para não estragar as matérias-primas principais do nosso café. Mas mediante a isso, a gente sempre traz a excelência da parte de oxigenação do café, para quem tem gastrite, né, poder performar esse café e não ter nenhum problema no futuro. Né. Então, mediante a isso, a família Soares Ferreira, que é uma das maiores produtoras de café aqui da região, mais de 150 anos de história, melhor que ninguém sabe fazer e fazer com qualidade um café tanto de entrada quanto superior, tá? Então, eu digo de passagem, vários cafés que performaram na família e que são famosos até hoje. Mediante a isso, a gente consegue comprar nossos cafés via site, né? www.bravocafé.com.br, nosso escritório em Piuí, na Rafael Gonçalves, número 7. Nossas redes sociais também, né? Instagram, Bravo Café Oficial. A gente está na Amazon do Mercado Livre, né? Consegue comprar, e através dos nossos representantes. Mediante a isso, eu deixo aqui, mais uma vez, o meu telefone para contato, se caso alguém precisar de algum outro tipo de informação, ou enviar currículo na parte de compras, que é o 37 9825 2650, e um e-mail, para caso alguém quiser enviar um currículo ou algum outro determinado assunto, que é o vendasmg2@bravocafé.com.br. E mais um parabéns para você, porque você acaba de trazer explicações, informações extraordinárias sobre a marca em relação a controle e de qualidade. É impressionante isso quando você diz que tem vamos dizer assim, o líquido específico, a marca, o pó preparado especificamente para quem tem problema de gastrite. Isso é uma informação impressionante, porque tem pessoas que têm uma certa restrição ao consumo por ignorância, por não saber. A partir de hoje, muitas foram esclarecidas, né? Que a Bravo traz uma marca específica para evitar esse tipo de restrição, não é verdade, Ana? Sim, a marca em si, a Bravo, a gente está preocupado muito com a parte consumidor final, com a questão de saúde, né? Então a gente tem alguns lançamentos, tá? Se me permite falar aqui também. A gente lançou no último 7 de julho, a nossa linha de barrinhas. Então a nossa barra é a única do território aqui, próximo nosso, que é a base de stevia, tá? Como adoçante. Então é uma matéria-prima natural. A gente não coloca adoçante, açúcar, nada. Então é zero glúten, zero açúcar. Então é a base de stevia com a planta medicinal. Então a gente tem a parte da política da fazenda de qualidade. E essa pessoa que tem diabetes tem que fazer essa política para nós, com o meu barrinho. Que o pico glicêmico para quem tem diabetes foi de 8 horas. E não aconteceu esse pico, né? Não existiu esse pico. Mas mediante a isso a gente fez alguns outros testes e sim, você pode comer uma barrinha nossa, quem tem diabetes, colocar sua vida normal, uma academia, uma atividade física ou trabalhar e depois você administra os medicamentos. Então a gente trouxe essa inovação para dentro do mercado, né? E a gente é preocupado com essa parte de saúde e bem-estar de toda a população. Então, boa noite a todos, eu vim dizer da Boa FM. Obrigado, tá? Pelo convite para estar participando da rádio. Imenso prazer estar participando com você. E a porta da Bravo Café está aberta para você toda vez que você solicitar algo lá, tá?